Então olha só, a gente está falando aqui, dentro de normas da corregedoria, a gente falou como acontecem as intimações, falamos algumas coisas de intimações de processo em segredo de justiça, falamos algumas coisas aí relacionadas ao acesso aos autos eletrônicos, já vimos bastante coisa sobre isso, e agora a gente vai ver da consulta e da carga dos autos. Então aqui, quero que você entenda que nós estamos falando de um processo que está lá no fórum, tá? De um processo que está ou no tribunal, se for o caso, ou num órgão de um processo administrativo, ou mesmo dentro do fórum, lá da sua cidade, tá? Então, é isso que a gente está tratando aqui. Então, da consulta e da carga dos autos, tá? Então, artigo 157, a gente vai passar aqui, vamos fazer os apontamentos daquilo que, a meu ver, a meu juízo, podem ter algum interesse para concurso, tá? Então, olha só. O acesso aos autos judiciais e administrativos por quê? Porque pode ser um processo administrativo disciplinar, né? Então, o acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos ou terminados, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça. Então, ó, mesmo sem procuração, pode ter terminado o processo, então em andamento ou findos, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, então esse acesso é assegurado então, ó, aos advogados, estagiários de direito e ao público em geral. Então veja só, coisas importantes aqui, né? Coisas singelas, mas que poderiam ser objeto de perguntas em concurso, né? Então, primeira coisa, quais são os processos que as pessoas podem ter acesso? Processos judiciais e administrativos. Está respondido. Esse processo pode estar em andamento ou pode ser um processo findo, processo que já terminou. A pessoa pode acessar, pode analisar esse processo, mesmo que não exista procuração. Quando? Quando esse processo não estiver em segredo de justiça. Por quê? Porque a regra é a de que os processos são públicos. E veja que nós estamos falando aqui de processos físicos, né? Processos no papel mesmo, processos materializados. Tá? Então, quem pode ter acesso? Advogados, estagiários de direito e público em geral. Como eles vão ter acesso? Por meio do exame em balcão, do ofício de justiça ou sessão administrativa. Então, por meio de exame em balcão. E aí, ou seja, a pessoa vai lá no balcão do fórum, abre o processo lá e começa a ver. Tá? Essa é a ideia. Podendo ser tomados apontamentos, solicitadas cópias, então podem ser tomados apontamentos. Então, o que é tomar apontamento? A pessoa chega lá com um caderninho, né? Chega lá com um caderninho e diz o seguinte, olha, eu estou aqui, folhas 20 do processo tem tal documento, folhas tais tem tal documento, e assim por diante. Isso é tomar apontamentos, tá? Aliás, isso aqui é meu caderno da gratidão. Olha que coisa, hein? Seja grato pelas coisas que você tem, tá? Só fazendo um parênteses aqui. Seja grato pelas coisas que você tem, pelas coisas que você ainda não tem fisicamente, mas que na sua cabeça elas já existem, tá? Pensamentos são coisas, acredite ou não, tá? Então, tudo que eu pensei, que eu planejei, e que eu nem tinha, mas eu escrevi, agradecendo a Deus, agradecendo ao universo, que eu já tinha, agradecendo como se eu já tivesse, eu consegui. Por favor, né? Fazendo aqui um parênteses, até se você acredita até na Bíblia, a Bíblia diz que tudo que você pedir, crendo que já obteve, você vai obter. Então, quando você pede, crendo que você já obteve, você vai obter. Então, você precisa colocar isso na sua vida, você precisa olhar para coisas que você quer. Porque, primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Quero ser aprovado no concurso. É claro, isso demandará tempo. Mas pense o seguinte, quero tal coisa. Coloque no papel o que você quer. Além disso, agradeça já, porque se a sua cabeça foi capaz de conceber aquilo, é possível que exista alguma forma de você conseguir chegar naquilo. Então, coloca isso no papel e agradeça a Deus, agradeça ao universo, seja lá o que você acredita, em todos os dias. Mesmo que você não tenha, porque você não tem aqui, neste mundo material, neste mundo físico. Mas, se você já tem aqui na sua cabeça, os seus pensamentos são coisas, os seus pensamentos são capazes de se materializar. É verdade o que eu estou falando, sim, tá? Então, tenha um caderno em que você agradece as coisas que você realmente já tem nesse mundo físico e também agradeça
pelas coisas que você ainda não tem. Tá? Agradeça pelo que você não tem. É estranho, mas você vai ver como as coisas mudam para você quando você fizer isso. Tá? Então, fecha parênteses, né? Depois dessa sessão de autoajuda, tem gente que não gosta, né? Mas, enfim, acho importante, pelo menos, dizer o que eu penso, o que eu acho das coisas, né? Porque se você gosta de mim, possivelmente você quer saber também algumas coisas minhas, pessoais, né? Então, isso é uma coisa pessoal minha, que eu desenvolvi, né? Que eu, seguindo tantas outras pessoas, escreva o que você quer e agradeça a Deus por aquilo que você quer, mesmo que você ainda não tenha. Você vai ver como essas coisas vão mudar na sua vida. Tá? Porque se você ora, se você pede a Deus, já crendo que você tem aquilo, e isso é o segredo daquilo que está lá no texto bíblico, você vai conseguir. Tá? Fecha parênteses. Então, as pessoas podem ter acesso ao processo, examinam isso no balcão, podem tomar apontamentos, então pega um caderno e anota, pode solicitar cópias reprográficas. Sabe o que é cópia reprográfica? Xerox, tá? Bem como utilizado scanner portátil ou máquina fotográfica. Tá? Só que guarde uma coisa, vedado nessas hipóteses o desencarte das peças processuais para reprodução. Então, é um negócio que você precisa ter em mente, que é o seguinte, às vezes o advogado vai lá no fórum e começa a desmontar o processo todo, sabe? Começa a tirar todos os processos, todas as folhas do processo, isso não pode, tá? Então é proibido o desencarte das peças processuais. Então você vai ter que pegar lá o processo e vai tirar foto com a folha dentro do processo. Você vai tirar a foto, vai escanear com a folha dentro do processo, tá? Então, o que é que poderia ser perguntado para você em concurso? Primeiro, com relação a poder ou não tirar as peças do processo. Não pode. Então, vedado, proibido o desencarte de peças. A pessoa pode olhar o processo no balcão, pode tomar anotações ali, apontamentos são anotações, tá? Pode pedir para tirar xerox, então fala, escuta, você não pode tirar xerox disso aqui para mim? Ah, vai ter que pagar, tudo bem, tá tudo certo, mas você pode pedir as cópias. Pode usar um scanner portátil, né? Então, um scanner de mão, hoje em dia existe isso, e pode usar máquina fotográfica também, né? Só que não pode tirar as folhas do processo, tá? Parafônico, os escrivães judiciais e os chefes de seção judiciária manterão pessoalmente ou mediante servidor designado rigorosa vigilância sobre os autos do processo, sobretudo quando do seu exame por qualquer pessoa no balcão do ofício de justiça ou seção administrativa. Então, principalmente, quando este processo estiver sendo examinado por qualquer pessoa. Então, uma coisa é o advogado. Então, o advogado está com o nome dele ali no processo e tal. Ele não vai pegar o processo e vai rasgar folhas do processo, vai arrancar folhas do processo, né? Até contei numa aula de coisas que aconteciam, né? O Brasil não é para amadores, né? Então, o Brasil tem coisas muito peculiares, né? Existia em São Paulo, eu conto milagre, mas não conto santo, existia em São Paulo um advogado que era especialista em mastigar cheque. Como assim? Porque você sabe que o cheque, para ele ser cobrado no processo, ele precisa estar no processo. Aí o que acontecia? O pessoal colocava lá, grampeava o cheque dentro do processo, o advogado, como quem nada quer, ia lá. Ele não era nem advogado do processo, ele era contratado só para ser o comedor de cheque. Meu Deus, né? Ele chegava lá, abria lá o processo, quando o escrevente se distraía, ele tirava o cheque ali do processo e comia. É verdade o que eu estou falando, né? Então ele era o comedor de cheque. E aí o que acontece? Talvez até isso aqui tenha sido feito exatamente para isso, tá? Por quê? Aqui qualquer pessoa que não tenha procuração nos autos, que não é o advogado e tal, então é muito interessante isso, tá? Então é necessário que se mantenha a vigilância sobre os processos, sobretudo quando do seu exame estiver sendo feito por qualquer pessoa no balcão do ofício de justiça ou seção administrativa, tá? Então esse é um ponto importante. Quando é advogado, o advogado comeu o cheque, dá para mandar um ofício para a OAB, dá para meio que conseguir resolver isso, né? Mas tinha lá em São Paulo, tinha esse advogado comedor de cheque. Então pensa isso, que coisa louca, né? Mas aqui a orientação é para que o pessoal fique esperto quando o processo estiver sendo examinado por qualquer pessoa, tá? Sabe aquele cara que é o estelionatário, que o cara consegue tirar a meia do seu pé sem arrancar seu sapato? Então,
Às vezes tem esse cara também no processo, sabe? Então ele tira a meia do seu pé sem você precisar tirar o sapato. Não sei como é que ele tira a meia do pé. A mesma coisa, o cara tira alguma coisa de dentro do processo sem ninguém ter visto, sabe? Então tem que ficar muito esperto, tá? Então esse é o parágrafo único, tem que manter rigorosa vigilância, principalmente se quem estiver vendo é qualquer pessoa, tá? 158. Para a garantia de acesso aos autos que não corram em segredo de justiça, poderão os advogados ou estagiários regularmente inscritos na OAB, que não tenham sido constituídos procuradores de qualquer das partes, eles podem o quê? Retirar os autos para cópias. Então, ó, advogados ou estagiários, porque o estagiário também precisa estar inscrito na OAB. Então, para garantia de acesso aos autos, os advogados ou estagiários de direito que não tenham procuração, que não tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes, podem retirar os autos pelo período de 1 hora. Tá? Então, pelo período de 1 hora. Isso é o que a gente chama de carga rápida. Tá? Mediante controle de movimentação física, devendo o serventuário consultar o site da OAB na internet, por conta da carteira da OAB apresentada pelo advogado ou pelo estagiário, com impressão dos dados obtidos, os quais serão conferidos pelo servidor antes da entrega dos autos, observada ainda as demais cautelas previstas para a carga rápida, conforme o disposto no artigo 165. Então aqui, só para você entender, advogado ou estagiário sem procuração podem retirar o processo em carga rápida por 1 hora. Para ter acesso, para tirar cópias, leva na sala da OAB e tal. Aí, claro, professor, você falou que não poderia aqui haver o desencarte de peças. Meu filho, mas não pode haver o desencarte no balcão do fórum, tá? Por que não pode haver no balcão? Cara, você pensa o espaço que você vai tomar, né? Cara, assim, você vai perceber, você vai passar no concurso, creio que você vai passar, quero que você passe, você vai perceber que tem advogado que é folgado, né? Tem um advogado que é espaçoso, ele chega e aí ele bota em cima do balcão a pasta dele, ele bota um caderno, ele bota a máquina fotográfica, ele bota a marmita, ele coloca tudo ali, sabe? Então esse advogado, ele dominou todo o balcão do fórum. Não dá. Imagina se ele começa a desencartar as peças do processo e começa a fazer também, ó, isso aqui é o que eu vou ter que tirar, isso aqui é o que eu já tirei, isso aqui é o que eu quero tirar, isso aqui é o que eu não vou tirar. Pensa, por isso que não pode fazer esse desencarte de peças dentro do balcão, tá? É só por isso. Tá? Então só guarde essa informação. Aí, aqui, lógico, o advogado no 158, ele vai retirar os autos para cópia pelo período de 1 hora e lá na sala da OAB, aí sim, você vai poder desmontar o processo inteiro e tirar as cópias que você quer tirar. Tá? Então é isso que vai acontecer. Existe prévia consulta da OAB e impressão dos dados do advogado, tá? Ou do estagiário. Tá? É isso, então qual a cautela que você tem que tomar? Pede a carteira da OAB da pessoa, consulta na internet, porque não basta ter a carteira, vai que o cara tem a carteira e está suspenso na OAB, não pode estar advogando, né? Então tem que fazer a consulta ali, se o cara realmente pode estar atuando como advogado, e aí imprime esses dados e entrega para o advogado ou para o estagiário, tá? A carga rápida de que trata este artigo também será concedida à pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, não sendo dispensada a consulta do sítio da OAB referentes ao advogado que autorizar. Então pode ser que o advogado ele mande lá a sua secretária, o seu secretário, que não é nem estagiário, uma pessoa que trabalha para ele lá no escritório. Ele manda o irmão dele, que não é advogado, não é nada, fala assim, cara, você não consegue dar uma passada lá no fórum e retirar um processo lá para mim em carga rápida? Eu faço aqui uma autorização para que você possa retirar esse processo, tudo bem? Ah, tudo bem. Então é possível. Só que aí, claro, vai ser feita a consulta do nome do advogado, para ver se esse advogado realmente ele pode autorizar que a pessoa vá lá no fórum retirar. Tá? Então olha só. A carga rápida de que trata este artigo também será concedida à pessoa credenciada pelo advogado ou pela sociedade dos advogados, não sendo dispensada. Isso aqui é importante, que poderia haver alguma questão de concurso dizendo, dispensada a consulta. Não é dispensada a consulta, porque você precisa ter a segurança. Você vai entregar um processo para um cara que nem é advogado e está dizendo que está falando aquilo em nome que está fazendo aquilo em nome do advogado. Então precisa, claro, ser feita a consulta na OAB dos dados do advogado ou daquela sociedade de advogados que está autorizando aquele cara a sair com aquele processo do fórum. Tá? O preposto deverá apresentar, além da autorização prevista no parágrafo 7º do artigo 272
do Código de Processo Civil, o preposto, né, essa pessoa que vai fazer essa retirada, preposto aqui é a pessoa que vai retirar o processo, além dos documentos do Código de Processo Civil, deve apresentar o quê? Documento de identidade. Então, bem tranquilo, mas o que teria interesse aqui para o concurso é essa ideia de se precisa ou não consultar a OAB do advogado ou da sociedade de advogados quando a gente estiver falando de um preposto, de uma terceira pessoa que vai lá retirar em nome do advogado. Precisa consultar ainda assim o nome do advogado ou da sociedade, tá? 159, nos casos complexos ou com pluralidade de interesses, a fim de que não seja prejudicado nem o andamento do feito, nem o acesso dos autos, fica autorizada a retirada de cópias de todo o feito, que ficarão à disposição para consulta dos interessados. Então, quando a gente estiver falando de um caso complexo ou com muitos interesses, o que a gente pode fazer? A fim de que a gente não prejudique o andamento do processo e nem o acesso aos autos, é possível retirar, fica autorizada a retirada de cópias de todo o feito. Ou seja, o advogado vai lá e pede, eu sei que eu não vai, como o processo é complexo, tem muita coisa aqui envolvida, eu não quero, não é que eu não quero, eu não vou poder retirar o processo, mas eu quero cópias. Então eu quero cópia da folha tal do processo, eu quero folha tal, quero folha tal. Então essa é a ideia, tá? Então pode ser feita a retirada de cópias de todo feito que ficarão à disposição para consulta dos interessados, tá? Então pode ser que a depender do processo o juiz já diga o seguinte, tal decisão já deixa aí, tal documento já deixa aí um monte de cópias aí para quem quiser vir tirar, quem quiser ter acesso a isso pode ter acesso, tá? Então esse é o 159. 160, nas hipóteses de o processo correrem em segredo, então a gente está falando aqui de processos em segredo, de justiça agora. Seu exame em cartório será restrito às partes e os seus procuradores devidamente constituídos. É lógico, né? Aí neste caso, a gente está falando de processos em segredo de justiça. Quem que pode ter acesso? A parte, né? Então o cara está na ação de divórcio. Eu vim aí ver o meu processo, posso ver? Não, não. Você não pode porque o processo está em segredo. Meu jovem, mas o processo é meu, eu não posso ver o meu próprio processo? Claro que pode ver, né? Então o escrevente, eu sei disso porque já aconteceu isso, tá? Então eu estou falando isso porque isso eu já vi acontecer, de o escrevente não deixar o próprio cara que está divorciando ver o próprio processo. Né? Porque o cara fala assim, ele vai ficar fazendo muita pergunta, então eu não vou deixar ele ver o processo. Tá? Não tem essa, cara. Tá na lei e tá nas normas da corregedoria. Né? Se você descumpre isso, você tá viajando, você tá errado. Né? Então, acesso aos processos em segredo é para as partes e para os seus advogados, procuradores. Tá? As entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária poderão, por intermédio de advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça em cartório pelos acadêmicos de direito não inscritos no AB. Referida autorização deverá conter o nome do acadêmico, número do seu RG e o número ou o nome das partes do processo a que se refere a autorização, que será juntada posteriormente aos autos. Então isso aqui, a gente está falando de uma situação de faculdades. Então, não sei se você sabe, mas as faculdades de direito, em geral, elas prestam esse serviço de assistência judiciária. Então, o cara que está lá na faculdade de Direito, no quarto e no quinto ano, ele já começa a fazer o atendimento das pessoas ali. Tem um advogado que faz a supervisão disso, perfeito, né? E aí o que pode acontecer? Para fins de estudo, pode ser que sejam autorizados alguns alunos, alguns acadêmicos aqui de Direito, são os estudantes, tá? De Direito, que não tem OAB ainda, o cara está no quarto ano, mas ainda não tem OAB, está no quinto ano, não tem OAB. Uma pessoa que está ali, um acadêmico de direito, tá? Um estudante de direito, que não está inscrito no OAB, é possível que ele tenha acesso a esses autos em segredo de justiça. Por que precisa estar escrito em segredo de justiça? Porque o que não estiver em segredo, o acadêmico, o estudante de direito, pode ir até o fórum e ver, sem problemas. O que a gente está falando aqui, que a gente está tratando aqui neste artigo 160 são os processos em segredo, né? Então, para os processos em segredo, um cara que não é advogado, um estudante de direito pode ter acesso, desde que tenha ali uma autorização dessa entidade que presta o serviço. Então, por exemplo, a faculdade de direito que presta esse serviço pode fazer essa autorização, coloca ali o nome do cara, do estudante, né? Número do seu RG, nome das partes, etc.
Isso vai ser juntado no processo. Tranquilinho. Então, um negócio que chama atenção, por quê? Porque é você dar acesso para uma pessoa que não é parte e não é procurador, que é o que está aqui no caput, mas uma pessoa que vai mesmo assim ter acesso. Quando? Para fins de estudo, então para os acadêmicos de direito, tá? É proibido o acesso aos autos, é vedado o acesso aos autos de processo que correm em segredo de justiça por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Então olha que coisa. Proibido o acesso aos autos em segredo por estagiários não inscritos. Estagiário não inscrito não é estagiário, né? É uma coisa, sou advogado sem OAB. Então você não é advogado, meu jovem. Você é bacharel em direito, não tem problema nenhum ser bacharel. Mas assim, advogado é advogado, bacharel é bacharel. Ou estagiário sem OAB não é estagiário, né? Que, assim, veja, eu estou no primeiro ano e já faço estágio. Tudo bem, não tem problema, mas assim, você não tem alguns poderes que o estagiário inscrito no OAB tem, tá? Então, isso precisa ficar muito bem claro. Então, é proibido o acesso aos estagiários que não estão inscritos no OAB ou que estejam com a inscrição vencida, tá? Também não é possível ter acesso aos autos, tá? 161, a carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada unicamente, ó, a carga. Carga é realmente retirada em carga, né, retirar o processo para carregar debaixo do braço. A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada unicamente a advogados e estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores de algumas das partes, ressalvado nos processos findos e que não estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado mesmo sem procuração pelo prazo de 10 dias. Então aqui quero chamar sua atenção para uma coisa. Ó. Uma coisa é ter acesso aos autos, tá? Acesso aos autos. Então, acesso aos autos a gente está vendo aqui. Todo mundo pode ter acesso, se não estiver em segredo de justiça, o escrevente deve ficar atento, deve fazer ali uma vigilância, beleza. Agora, retirar o processo. Quem é que retira? Em carga rápida, o advogado ou estagiário. Pode uma terceira pessoa retirar em nome do advogado ou do estagiário. Beleza também, para carga rápida. Ó, carga rápida. Aí, para ter acesso aos autos, então, ó, o seu exame em cartório, ou seja, no balcão do fórum, restrito às partes e os advogados. Beleza. Aí, também, quem é estudante pode ter acesso, pode examinar ali no balcão do fórum. Beleza. Agora o 161 está falando de retirar o processo, mas não é fazer a carga rápida, é uma carga mesmo, uma carga normal. Tá? Então, olha só, a carga é reservada para advogados ou estagiários de direito. Então, retirar, carga aqui é a retirada, tá? De autos judiciais e administrativos é reservada unicamente a advogados e estagiários. Claro, aí você tem uma ressalva, e veja, constituídos procuradores de alguma das partes. Então, olha só, a regra, advogado ou estagiário com procuração é que podem retirar os processos do cartório. Aí tem a exceção. Processos que não estejam em segredo e que já tenham terminado podem ser retirados por um advogado que não tem procuração nos autos pelo prazo de 10 dias. É isso, tá? Então, ó, ressalvado nos processos findos que já acabaram e que não estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias, tá? Então vamos lá. Opa, retirar dá, né? Então veja só. Eu babei aqui. Olha só. Primeiro, regra, quem retira? O advogado com procuração nos autos. Ponto. O advogado sem procuração nos autos pode retirar esse processo em carga? Pode. Quando? Quando a gente estiver falando de uma situação em que o processo já acabou e o processo não está em segredo de justiça. E ele pode levar por 10 dias esse processo para o escritório dele, para ele estudar esse processo. Tá, esse é o 161. Parágrafo único, a carga dos autos também poderá ser realizada por pessoa credenciada.
tranquilo, né? Então, por pessoa credenciada, a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo MP, o que implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Então a gente até já viu isso lá no processo civil, quando você vai até o fórum, você ou alguém por você, né, vai até o fórum retirar o processo, quando você recebe esse processo, né, o advogado recebe esse processo, ele está automaticamente intimado das decisões que estão lá naquele processo. Por quê? Porque ele está vendo o processo. Não dá para dizer que ele não viu aquela decisão. Então você presume que o cara já viu aquela intimação ali, que seria ainda mandado por diário oficial. Mas se ele já está sendo fominha de ir tirar o processo no fórum, presume-se que ele está intimado. Tá? Então, o parágrafo único diz que uma terceira pessoa credenciada pela sociedade de advogados, pelo advogado, ou até mesmo pela advocacia pública, que é o meu caso, né? Eu sou advogado público, sou procurador de um município, e procurador é um advogado público, né? Pela defensoria pública ou pelo Ministério Público, esses processos podem ser retirados, mas quando se retira tem uma consequência, e é isso que é importante que você guarde. Qual é essa consequência? A consequência é a de que vai se presumir que essa pessoa já estará intimada. Não o cara que está retirando, a pessoa destinatária do processo, lógico, né? Então, que o advogado ali, ou o membro do MP, o defensor público, já estarão intimados daquilo, tá? Daquele ato, ainda que pendente de publicação, ainda que isso ainda fosse ser mandado para o diário oficial, etc. Mas como o cara está retirando, ó, vamos presumir que você está sabendo aqui do negócio, tá? Essa é a ideia. 162, o escrivão ou escrevente responsável pelo atendimento registrará a retirada e a devolução dos autos, mediante anotação no sistema informatizado oficial e no relatório de carga emitido pelo sistema, que é a carga eletrônica, observadas as seguintes cautelas. Então aqui, uma orientação básica, né? Vai ser feita o registro da retirada, então foi retirado autos em carga com o advogado tal, isso consta lá no processo, né? No próprio sistema. Autos devolvidos pelo advogado tal. Então, retirada e devolução dos autos, mediante anotação no sistema informatizado oficial e num relatório de carga, que é o que a gente chama de carga eletrônica, com as seguintes cautelas. Na retirada dos autos, o advogado, estagiário de direito ou pessoa credenciada lançará sua assinatura no relatório de carga, para ele saber o que ele está retirando, né? Então, nesse relatório de carga emitido pelo sistema informatizado, arquivando-se o documento provisoriamente em classificador próprio. Então, arquivando-se o documento provisoriamente em classificador próprio. Então, você vai botar lá numa pastinha específica dessas cargas. E depois, na devolução do feito, o servidor do ofício de justiça ou da seção efetuará a baixa no relatório de carga, juntando imediatamente aos autos. Tá? Para primeiro, o livro de protocolo de autos e papéis em geral será utilizado, quando não for possível, a utilização do sistema informatizado. Então, livro de protocolo de autos e papéis em geral vai ser usado quando não for possível usar o sistema informatizado, caso em que serão lançados no livro a assinatura do destinatário e nos autos o termo de carga e recebimento. Então isso aqui acontece quando você está com o sistema fora. Então o advogado vai lá, precisa retirar o processo, o sistema está fora, não dá para usar o sistema informatizado. Ah, vamos fechar o fórum, porque assim, né? Você tem que pensar o seguinte, tá, o sistema está fora, então se acabar o sistema, se hackearem o sistema, acabou a justiça, acabou o fórum? Não, lógico que não. Você tem que ter um mecanismo de amortecimento desses prejuízos. Como é que você faz? Você vai para o físico, para o mundo material, realmente no papel. Então o que você faz? Em vez de você lançar lá no sistema, você vai colocar no livro de protocolos de autos e papéis em geral. Tá? Então você tem um livro específico para isso. Então o livro de protocolo de autos e papéis em geral, quando não for possível a utilização do sistema é que vai ser utilizado. E ali, o que o advogado vai fazer? O advogado, ao invés de assinar no terminho aqui, ó, que a gente viu, ó, assinatura no relatório de carga, em vez de ele assinar no relatório de carga, ele vai assinar no livro de papel ali, tá? Então, ele vai assinar no livrão, é um cadernão, na verdade, né? Então, vai ser feita ali a assinatura, tá? Então, você usa o livro de protocolos na ausência, quando não for possível usar o sistema informatizado. Daí o cara assina que está retirando ali naquele livro, tá? Essa é a ideia. No relatório eletrônico ou no livro de protocolo constarão, então o que precisa constar lá? O número da OAB, da carteira profissional da OAB, o nome de quem está retirando, tá? O número da carteira de identidade, quando for uma pessoa credenciada pelo advogado, e ainda
facultado ao servidor, na dúvida, solicitar a exibição dos documentos, tá? Então, porque o cara vai chegar e falar assim, tá bom, fala para mim aí sua AB. Ah, meu AB é tal. Fala para mim aí seu nome completo. Ó, meu nome é tal. Agora você pode mostrar para mim o seu documento? Então, facultado ao servidor, na dúvida, solicitar a exibição dos documentos, tá? A baixa de carga de autos constantes de relatório eletrônico ou de livro de protocolo far-se-á imediatamente à vista do interessado. Então isso é interessante, porque o advogado, o estagiário, alguém vai lá devolver o processo. Oi, boa tarde, vim aqui devolver esse processo. O servidor deve pegar aquilo e já procurar ali o livro de carga ou esse relatório de retirada dos autos e falar, ó, acabei de dar baixa aqui, tá bom? Então, muito obrigado, já dei baixa, pode ir tranquilo. Então, isso é imediatamente à vista do interessado. E é facultada por parte do interessado a obtenção de recibo dos autos. Então ele pode levar lá, eu trabalhei no Ministério Público, né, e fui oficial de promotoria. Então quando a gente ia devolver os processos, o que a gente fazia? A gente devolvia os processos e pedia para que o servidor lá, para que o escrevente assinasse dizendo que recebeu, tá? Então, sendo-lhe facultado a obtenção de recibo de autos assinado pelo servidor em instrumento previamente confeccionado pelo interessado e do qual constarão a designação do ofício de justiça ou sessão administrativa, número do processo, tipo de demanda, nome das partes e data de devolução. Então, levava-se já este relatório ali com os processos que estavam sendo devolvidos e o escrevente, quando recebia o processo do MP, já assinava ali. A cada auto processual corresponderá um recibo. Então, a cada auto corresponderá um recibo. E a subscrição pelo servidor não implica reconhecimento da respectiva regularidade interna. Por quê? Porque imagina que o cara está recebendo um processo fora do prazo, né? Então, o simples recebimento é só prova de que recebeu, não é prova de que o que está ali no processo está certo, nem nada disso, tá? Então, interessante porque isso aqui chama bastante atenção, principalmente essa expressão aqui, ó, cada auto processual corresponderá um recibo. Você poderia ter uma questão dizendo o seguinte, que a parte interessada que tem 10 processos para devolver para a primeira vara de Santos pode fazer um único relatório com tudo. Será que isso é possível? Então, essa é a ideia. Segundo as normas da corregedoria, a indicação é a de que para cada auto processual deve ser feito um recibo. Então, ele não poderia fazer uma folha com todos os... Ó, temos aqui ó, um papel aqui que tem processo tal, processo tal, processo tal, processo tal, processo tal. Assina aqui que você recebeu todos. Não. A pessoa que quiser um recibo vai ter que fazer recibo para o processo tal, recibo para o processo tal, recibo para o processo tal, e assim por diante, tá? Esse é o parágrafo 3º, parágrafo 4º foi revogado, tá? 163. Os advogados e a sociedade de advogados, os representantes judiciais da Fazenda Pública e os membros do MP e da Defensoria, mediante petição dirigida ao juiz corregedor permanente, poderão indicar prepostos, funcionários ou estagiários autorizados a retirarem, em nome daqueles, os autos em carga. Então aqui, ao invés de você cada vez ficar fazendo uma autorização, então, ó, advogados, Fazenda Pública, membros do MP, Defensoria Pública, todos podem fazer uma petição ao juiz corregedor permanente, dizendo o seguinte, olha, meritíssimo juiz corregedor permanente, para fins de retirada dos autos, nos termos do artigo 163 das normas da corregedoria, indico fulano de tal para fazer a retirada dos processos. Tá? Então, da petição, que será arquivada em pasta própria, constarão os nomes completos, números dos documentos de identidade, CPF, números das identificações funcionais, se o caso. Então, vai identificar esse servidor ou essa pessoa que vai fazer ali a retirada. Então, é possível você, como advogado, ou é possível o advogado, ou a sociedade de advogado, a Fazenda Pública, ou o MP, ou Defensoria Pública, já indicar, ó, poderão indicar prepostos, funcionários ou estagiários autorizados a retirarem, em nome daqueles, os autos em carga. Tá? Então você pode indicar quem vão ser as pessoas que vão retirar esses processos. Tá? O funcionário ou estagiário deverá portar documento de identidade, cédula ou crachá funcional, conforme o caso, no momento da retirada dos autos, para que o ofício de justiça possa verificar, mediante conferência das petições arquivadas, se a pessoa encontra-se autorizada a subscrever a carga. Vai fazer um cara crachá ali, né? Então vai olhar, quem é você? Ah, eu sou fulano de tal, vim aqui em nome do procurador tal para retirar o processo. Ah, peraí, deixa eu ver se o seu nome está aqui no livro, se o seu nome está aqui nos nossos documentos. Ah, está.
Então, você pode mostrar para mim seu documento? Ah, tá aqui o meu documento. Ah, então é você mesmo. Então você é você? É, eu sou eu. Então tá bom, você pode retirar o processo. Tá? Então esse é o procedimento. Parágrafo 3º, a carga dos autos será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização e dela constarão os dados da pessoa que estiver retirando os autos. Então a carga será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização. O que significa? Então, em nome do advogado, em nome, enfim, em nome do procurador, em nome do MP. Então, quem está retirando é o MP. O preposto que está indo ali, o estagiário, o funcionário, está ali somente representando, né, o advogado, o procurador. Então, a carga dos autos será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização. Então, é em nome da pessoa que deu a autorização. E dessa carga, vai constar o nome da pessoa que estiver retirando. Tudo bem, não tem problema. Mas o responsável pela retirada é o cara que deu a autorização. Tá? É isso que eu quero que você tenha em mente. Qualquer alteração no rol das pessoas autorizadas a retirar os autos deverá ser imediatamente comunicada. Então, tranquilo, qualquer alteração em quem pode retirar vai ser comunicada imediatamente. Pensa que o cara foi demitido, o cara não está mais trabalhando. Você tem que dizer, ó, fulano de tal não pode mais retirar os autos em nome do escritório, do Ministério Público, da Procuradoria da Fazenda, enfim. Tá? Então, isso vai ser comunicado imediatamente. Não havendo fluência de prazo, os autos somente serão retirados em carga mediante requerimento. Olha que louco. Então pensa o seguinte, se não tem fluência de prazo, prazo aqui é prazo para manifestação da parte. Então se não está correndo prazo, né, não tem nenhuma intimação para o cara entrar no processo e fazer uma manifestação, então não havendo fluência de prazo, os autos somente serão retirados em carga mediante requerimento. Então isso é importante. Então a pessoa vai precisar fazer um requerimento ao juiz. Juiz, quero, solicito, venho requerer a autorização para a retirada dos autos em carga por 5 dias, por 10 dias, enfim. Né? Então essa é a ideia. Tá? Na fluência de prazo, então existindo prazo para manifestação, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas hipóteses previstas na legislação vigente, ressalvado, porém, em seu curso ou em outras hipóteses de impossibilidade de retirada dos autos, o direito de requisição de cópias quando houver justificada urgência na extração respectiva, mediante autorização judicial, observando-se o procedimento próprio. Então, quando há prazo para manifestação, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas hipóteses previstas em lei. Isso aqui chama muito atenção para fins de concurso. Tá? Então, os autos, quando estiver acontecendo o prazo, então veja só para você ter uma noção, né? Quando que existe a fluência do prazo? Quando o juiz diz o seguinte, olha, manifeste-se a parte autora em tanto tempo sobre tal assunto. Então ali existe um prazo para ele se manifestar. Tá? Então na fluência desse prazo, os autos não sairão do ofício de justiça, da vara, do cartório, do fórum, da serventia, só para você entender, né? Salvo nas hipóteses expressamente previstas na lei. Só que é possível você obter cópias. Então, ó, ressalvado, porém, em seu curso, no curso do prazo ou em outras hipóteses de impossibilidade de retirada dos autos, o direito de requisição de cópias, quando houver justificada urgência na extração respectiva da cópia, né? Mediante autorização judicial, observando-se o procedimento próprio. Tranquilo. Aí agora, isso aqui que me chama bastante atenção, ó, na fluência de prazo comum, o que é o prazo comum? É o prazo para as duas partes, autor e réu, se manifestarem. Então, na fluência de prazo comum, só em conjunto, ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, os procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os autos. Então, só em conjunto, ou mediante prévio ajuste por petição, que os procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os autos. Ressalvada a obtenção de cópias, então pode obter cópias, para a qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga, independentemente de ajuste,
observado o término do expediente forense. Então presta atenção aqui, porque isso aqui chama bastante atenção, que é o seguinte, ó. No prazo comum, o processo não sai do fórum, não sai da serventia. Só vai sair se as duas partes combinarem de retirar o processo em conjunto. Então vão os dois advogados lá. Um advogado liga para o outro, doutor, vamos retirar o processo? Vamos. Então os dois vão lá juntos e retiram o processo. Então só vai sair se as duas partes combinarem de retirar o processo em conjunto ou fizerem uma petição com esse objetivo de retirar o processo em conjunto. Tá? Então, mediante ajuste prévio. Só que aí tem uma coisa. É possível retirar o processo. Veja, aqui o que eu quero que você entenda é, quando o processo vai sair do fórum, é porque ele vai ficar, imagina o seguinte, que o juiz dá o prazo de 30 dias para manifestação. Então, a princípio, a pessoa poderia até ficar com o processo pelo prazo que o juiz deu para ele se manifestar. Então, veja só, é possível que os prazos que o juiz vai dar, você sabe, lá no Código de Processo Civil, por exemplo, tem que se o juiz não der prazo, o prazo mínimo para fazer alguma coisa é de 5 dias. Então, veja só, o mínimo que poderia acontecer era uma parte retirar esse processo por 5 dias. Tá? Mas aqui, o que a gente está falando? É possível retirar o processo não por dias, mas por 2 a 6 horas por carga. Independentemente, e por isso que isso aqui chama bastante atenção, independentemente de combinação, de ajuste entre as partes. Então o advogado pode chegar lá e falar assim, ó, eu quero retirar esse processo aqui em carga, a gente chamaria de uma carga rápida, não é tão rápida, né, mas a gente chamaria de carga, quero fazer carga aqui por 2 horas, então, ou por 6 horas, que seja, tudo bem, né? E aí, veja só, não precisa combinar com a outra parte. Ah, e se a outra parte for no fórum e perceber que o processo não está lá? Aí ele vai ser avisado, ó, a outra parte retirou, uma das partes veio aqui, já retirou o processo e a hora prevista para ela devolver o processo é tal hora. Então ele vai ficar sabendo disso, tá? Então isso aqui tem muito interesse para concurso. Por quê? Porque são várias pequenas situações que a gente está vendo aqui, ó. Então, primeiro, no prazo comum, não pode retirar o processo. Quando que pode retirar o processo? No prazo comum, na fluência do prazo comum. São 2 hipóteses. Primeiro, quando as partes combinam e já vão lá ou fazem isso por meio de petição, ou ainda, no prazo comum, pode ser retirado o processo por algumas horas, de 2 a 6 horas, e aí você não precisa nem combinar com a parte contrária, tá? Observado o término do expediente forense, né? O cara fala assim, não, eu quero retirar o processo por 6 horas, e o cara tá chegando lá 4 horas da tarde. Você não vai conseguir ficar por 6 horas com o processo, meu filho, porque se o fórum fecha às 7, né, então não tem como, tá? Então essa é a ideia, tá? Então, mas é possível sim você retirar. A pergunta que você precisa responder é a seguinte, quando existe prazo, então, só retomando, né? Se não tem fluência, ó, não havendo fluência de prazo, só pode retirar o processo com autorização do juiz. Beleza. Então, precisa haver um requerimento. Então, não há prazo, requerimento. Quando está com prazo, mas não é prazo comum, é um prazo para uma das partes se manifestar, o processo só vai sair do fórum com base nas hipóteses legais. Perfeito. Já no prazo comum, que é um prazo para as 2 pessoas, para o autor e para o réu, aí você vai retirar esse processo de algumas formas. Primeiro, só vai sair por um ajuste prévio ou por petição, ok? Ou pode sair ainda, independentemente desse ajuste, dessa combinação, por 2 a 6 horas mediante carga, tá? Então guarde isso. 165, a carga rápida. Então voltamos a falar de carga rápida. Carga rápida dos autos será concedida pelo escrivão ou escrevente responsável pelo atendimento pelo período de 1 hora. Ó, pelo período de 1 hora.
mediante controle da movimentação física dos autos, conforme o formulário a ser preenchido e assinado pelo advogado ou estagiário de direito, devidamente constituído no processo, ou ainda por pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, respeitando-se o seguinte procedimento. Aqui é que o advogado fica maluco, né? Os requerimentos serão recepcionados, então pedido para carga rápida, recepcionados e atendidos desde que formulados até às 18 horas. Cara, isso aqui é muito importante. Por quê? Você pode ter uma questão de concurso dizendo que fulano de tal foi 6h30 da noite lá, 6h30 da tarde, 6h30 da noite. Pode fazer carga rápida? Não pode. Então carga rápida é pelo período de 1 hora. E precisa ser atendido, precisa ser recebido esse pedido, então o cara vai fazer o pedido e o servidor vai atender o pedido de carga rápida até às 18 horas. Formulário de controle de movimentação física será juntado aos autos no exato momento da sua devolução ao ofício de justiça, certificando-se o respectivo período de vista. Então, o cara retirou o processo em carga rápida, vai ter lá o formulário. Nesse formulário, o que vai ser feito ali uma assinatura, a pessoa vai assinar, vai ser identificado e isso vai ser juntado imediatamente no processo. Tá? Então, será juntado aos autos no exato momento de sua devolução. E aqui um negócio interessante. Da hipótese de os autos não serem restituídos no período fixado, competirá ao escrivão judicial representar no prazo de 24 horas. Então, ó, não devolveu. Né? O espertinho foi lá, fez o pedido de carga rápida e não devolveu, ó, não restituiu no prazo fixado. Cabe ao escrivão judicial representar em 24 horas ao juiz corregedor permanente, inclusive para as providências que constam lá no Estatuto da OAB. Sabe o que consta lá no Estatuto da OAB? Consta que o advogado pode ter que pagar uma multa, o advogado pode ser suspenso, pode ser punido, ele pode ficar sem poder retirar o processo, tem um monte de coisa, e tem busca e apreensão, tem um monte de coisa. Tá? Então, se foi feita a retirada do processo em carga rápida, porque você pensa, né, é meio que, você tem que pensar o seguinte, né, você está no Brasil e eu acabei de falar para você do comedor de cheque, né, você está no Brasil, imagina o seguinte, você vai lá um advogado que retira o processo em carga rápida e o cara não devolve esse processo, né, e aí? Vai que o cara sumiu, né? Vai que o cara morreu, vai que o cara pegou o processo, caiu na ribanceira e o carro pegou fogo. Não sei o que pode ter acontecido, né? Então, veja só, se não forem devolvidos os autos no prazo fixado da carga rápida, o escrivão tem o prazo de até 24 horas para comunicar ao juiz corregedor permanente. E aí o juiz corregedor permanente pode adotar medidas, tá? Inclusive para fins das providências competentes junto à OAB, tá? E OAB, Estatuto da OAB, tá? Então é isso. Então o advogado vacilou, foi um vacilão, não devolveu o processo, aí o escrivão faz uma representação ao juiz corregedor para que em até 24 horas, para que aí o juiz tome as medidas cabíveis, por exemplo, busca e apreensão, oficiar para a OAB para punir esse advogado, etc. Tá? É proibida, olha que coisa louca, isso aqui acontecia muito, tá? Por isso que eu acho que colocaram isso aqui depois. É vedada a retenção de documento de identificação do advogado ou estagiário para finalidade de controle de carga, em qualquer modalidade ou circunstância. Então, olha que coisa louca, né? É vedada a retenção de documento de identificação do advogado ou do estagiário. Por quê? Né? Pensa o seguinte, o escrevente meio que está desconfiando, fala assim, cara, esse cara aqui, esse estagiário aqui não está com cara de que vai devolver esse processo. Eu vou dificultar a vida dele, eu vou pedir, além de ele assinar o que tiver que assinar, eu vou falar para ele deixar o documento dele aqui para garantir que ele vai voltar aqui para trazer o processo de volta, porque senão ele vai ficar sem a carteira dele, sem a identificação dele. Não pode, tá? Por favor, não pode, tá? Então é vedada, é proibida a retenção do documento de identificação do advogado ou do estagiário de direito no ofício de justiça para finalidade de controle de carga, em qualquer modalidade ou circunstância. Não pode, tá? Por favor. E tem aquela coisa também do escrevente preguiçoso, né? O escrevente está lá lixando a unha, né? Fala assim, ai meu Deus, que horas que eu vou embora aí e tal. Isso em 99% dos casos não acontece, o escrevente trabalha muito, mas pensa numa eventualidade de um lugar que o escrevente está trabalhando pouco. Está lá lixando a unha, fazendo ali palavra cruzada, na dele ali, o advogado chega lá, eu queria fazer carga de um processo tal. Fala, doutor, faz o seguinte, ó, me dá isso a OAB, leva o processo, depois você devolve, tá tudo bem e tal. Não pode.
tá? Tem que fazer todo o preenchimento, de fazer o preenchimento lá da folhinha lá, fazer o lançamento, tudo isso, tá? Então, por favor, você não seja esse folgado. Por favor, tá? Por favor. Então é vedada, é proibida a retenção de documento para a finalidade do controle de carga, tá? 167, o advogado deve restituir no prazo legal os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Se intimado pessoalmente o advogado não devolver os autos em 3 dias, perderá o direito à vista fora do cartório e incorrerá em multa correspondente a metade do salário mínimo. Então tem bastante coisa aqui, ó. Advogado que não devolve o processo no prazo intimado para devolver. Ó, vou colocar aqui, ó. É intimado para devolver. Se não devolver em 3 dias, perde direito à vista fora do cartório e multa de meio salário mínimo. Cara, multa correspondente a meio salário mínimo. Não sei se compensa, hein? Verificada a falta, o juiz comunicará, ó, aquilo que a gente falou, né? O juiz comunicará o fato à sessão da OAB para procedimento disciplinar e outras penalidades. O expediente de cobrança receberá autuação singela, sem necessidade de registro, tá? Então, o escrevente vai comunicar ao juiz, ó, comunico que o advogado tal retirou o processo em carga e não devolveu, tá? Então, isso é feito de uma forma muito mais simples, tá? Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, por quê? Minucioso exame, vai que o cara comeu o cheque, né? Juntará o expediente de cobrança de autos, certificando a data e o nome de quem os retirou e o devolveu. Então, também não tem muito segredo, vai juntar aquele expediente ali de cobrança, meio que para ficar provado no processo que o espertinho tirou o processo num determinado momento e não devolveu, tá? Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração. Então, se foi extraviado os autos, pensa, sumiu, o cara foi roubado, sei lá. Às vezes o cara nem fez por maldade, não é o comedor de cheque. Às vezes o que eu te falei, o cara colocou dentro do carro, foi tomar um café e o carro foi furtado. E aí? Sumiu o processo, né? Então, no caso de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração. Então, o procedimento de restauração aqui é o procedimento para restaurar os autos, tá? Então, esse procedimento de cobrança, ele vai ser a prova, né? Então, a gente cobrou, não apareceu o processo, a gente tem a justificativa de que o processo sumiu, então ele foi extraviado. Então, isso aqui dá a base, dá o ensejo para a gente iniciar processo chamado de procedimento ou processo de restauração dos autos, tá? O escrivão ou chefe de sessão deverá mensalmente até o 10º dia útil do mês subsequente, verificar o cumprimento dos prazos de devolução dos autos retirados e relacionar em 2 vias os autos em poder das partes, além dos prazos legais ou fixados. A primeira encaminhada sob forma de representação, a primeira encaminhada sob forma de representação ao juiz corregedor permanente para as providências previstas no 167. E a segunda via, então a primeira via vai para o juiz corregedor permanente e a segunda via para acompanhamento e controle arquivado em pasta própria. Então aqui tem informações que me parecem importantes. Então, ó, até 10º dia útil do mês seguinte, verificação dos autos devolvidos naquele mês, tá? Eu, como procurador, tenho que fazer aqui uma confissão de que eu sou muito cobrado por isso, porque o procurador tem muito processo, né? Tem muito processo. E aí, por vezes, a gente vai lá no fórum, retira os processos e, por vezes, acaba passando um pouquinho do prazo, né? Isso, infelizmente, acontece, né? Aí, o que acontece também é o seguinte: o escrivão, o chefe da secretaria ali, chefe de sessão, me liga, fala, ó, doutor, você está com os processos aí, já passou do tempo, devolve aí pra gente o processo e tal. Então é lógico, né? Com um procurador tal, isso você tem uma facilidade, jeitinho, não é jeitinho, mas você tem uma forma melhor de tratar isso, mas de toda forma, isso precisa ser
é encaminhado para o juiz corregedor permanente, tá? Então, ó, o escrivão-chefe de seção, mensalmente até o 10º dia útil do mês subsequente, verificar o cumprimento dos prazos de devolução, para ver se os caras devolveram mesmo ou não. E vai relacionar, ele deve relacionar em 2 vias os autos em poder das partes. Então, relacionar em 2 vias os autos em poder das partes. Então, a primeira via vai ser mandada para o juiz corregedor permanente. Por quê? Porque o juiz corregedor permanente já pode cobrar o cara, pode fazer isso aqui, ó, para fazer a cobrança, ó. Você tem que devolver, tal, fazer a cobrança do artigo 67. Né? Então, para as providências, ó, previstas no 167, e a segunda via para o próprio escrevente acompanhar, para ver se o cara vai devolver ou não. Tá? E o disposto nessa seção aplica-se no que couber a todos os demais destinatários de carga. Tá? Então, isso também se aplica no que couber, no que for possível, a todos os demais destinatários de carga. Por exemplo, né, só para você entender, como assim, professor? Por exemplo, no caso de um preposto. Então, o preposto deveria ter feito a devolução e o preposto não fez a devolução, por algum motivo se esqueceu de levar e tal, é até possível que o juiz proíba que aquele preposto depois retire o processo de novo. Tá? Então, é aplicado a todos os demais destinatários da carga. Então, essa é a ideia. Tá? Isso também poderia ser aplicado para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, não só para o advogado, tá? Para todas as pessoas que podem retirar o processo. Tá bom, meus amigos? A gente vai parar por aqui.